Amém, irmãos? Glórias a Deus por estarmos aqui mais uma vez, nessa noite. Que o Senhor nos trouxe aqui por um propósito, por um motivo dEle, que Ele escreveu na história da criação do mundo. Cada um de nós temos um propósito no reino de Deus, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra que trata muito da conduta cristã, que é sobre... faz parte da série de pregações que eu tenho trago aqui, que é sobre a fé, sobre o amor de Deus. Então eu tenho trazido estudos em cima desse conceito, né? O pastor até falou, né, recentemente, que a gente tem trazido mais estudos do que pregações expositórias, né? Mas faz parte. É bom também, a gente não está tendo culto outros dias, né? Então acho que é legal que a gente tenha esses estudos. E acaba que eu sou realmente ministrado por Deus no período até chegar aqui, até o final do mês. E eu vou sempre anotando no meu celular tudo que Deus vai colocando no meu coração até chegar aqui. E todo aquele acúmulo de um mês de coisas que Deus foi me instruindo, foi moldando, né? Eu trago para os irmãos aqui na igreja. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre a humildade de Cristo em nós. Dentro desses fatores que eu tenho trazido aqui na igreja, que são sobre a fé, sobre o amor, sobre essas características, né, de Deus e que Ele quer imprimir em nós, porque eu creio que a história da Bíblia, ela se baseia nisso, um Deus criando todos os meios, né, do poder, por meio do poder dele, dos milagres dele, da força que ele tem, obviamente, para que nós pudéssemos nos reconciliar novamente com ele. Mas como que nós nos reconciliaríamos novamente com Deus se a nossa condenação nos fez separar dele justamente por não estarmos de acordo com quem ele era? Então, todos esses detalhes que a gente foi vendo durante a história bíblica, né, Deus ensinando seu povo a obediência, o amor, a justiça, a santidade, todos esses detalhes são Deus nos trazendo de volta a reconciliação com Ele. Então, todas essas características que eu tenho trago para vocês são essenciais para a vida do cristão, para que a gente permaneça firme e muitas vezes até entenda aquilo que nós até hoje não entendemos. Eu estou aprendendo muita coisa até hoje, com agora 25 anos de convertido, estou aprendendo coisas que eu começo a ler a Bíblia e falo, meu Deus, como que eu nunca soube disso, nunca vi esse detalhe, nunca aprendi isso, né? É importantíssimo as criancinhas estarem tendo a escola bíblica, porque conforme você vai lendo, você vai lembrando das coisas que você aprendeu, que já imprimiram em você, né? Os heróis da fé, já imprimiram sobre Jesus Cristo, o amor, o sacrifício. Só que conforme você cresce, você vai saindo do leite, vai amadurecendo, vai sabendo mais, vai se aprofundando mais. E essas coisas têm acontecido muito, né, nas nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele, como eu disse, Ele não trouxe a gente aqui à toa. A gente tem um propósito, que Ele tem acrescentado em nós muito. Amém? Então, para a gente começar, eu queria ler lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 3. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, né? Do 1 até o 3, tá? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Coloca para mim a outra versão, a AR, Almeida Revista, não corrigida. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É porque nas traduções, muitas vezes, uma palavra tem diversos significados, eles tentam nas traduções enquadrar o que mais significaria para aquele período. Então, muitas vezes, palavras mudam, mas sem perder o significado. Então, já saiu, mas tudo bem. Então, pobres de espírito, que poderia ser também humildes de espírito. Então, bem-aventurados. A primeira bem-aventurança que ele nos deu foi
humildes de espírito, pobres de espírito. Vamos orar pedindo para Deus nos... Senhor, nessa noite nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, te dando graças, Senhor, por toda a nossa vida, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, por até aqui nós termos a sua bênção sobre nós, Senhor. Ainda que estávamos antes perdidos, Tu nos resgataste com as suas palavras de amor, de vida eterna, que foi deixada há milênios de milênios, muito antes até de Cristo vir à Terra. Tu já estavas deixando para nós as palavras de vida. E em Cristo foi aperfeiçoado, foi fechado a perfeição, Senhor, do Teu amor por nós, deixadas na Tua palavra, no testemunho, e agora Ele em vida, nos mediando juntamente contigo, o caminho que foi aberto, porque sabemos que hoje somente por Ele nos achegamos a Ti. E nós te glorificamos nessa noite por aqui estarmos, te pedindo, Pai, que a Tua palavra seja impressa em nossos corações, porque aí sim não nos desviaremos dos Seus caminhos, não nos afastaremos de Ti, que assim diz na Tua palavra, que possamos realmente Te adorar em espírito e em verdade, ouvir a Tua palavra em espírito e em verdade, viver em espírito e em verdade. Te glorificamos nessa noite, pedimos a Tua bênção para nos ensinar, Pai. Receba também a nossa adoração, no nosso louvor, na nossa obediência, em nossos corações voltados para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu falei, sobre que hoje seria sobre a humildade de Cristo em nós. E a primeira bem-aventurança, Jesus Cristo diz, bem-aventurados. Coloca para mim de novo, para deixar ele só mais um pouquinho. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade. O que é a humildade? Hoje, se eu fosse colocar de uma forma lúdica, o que seria a humildade? Para mim, ela é a maior arma contra o orgulho, né? Porque nós sabemos que o orgulho nasceu no coração do mal, na rebelião contra Deus. E o orgulho, ele é algo que todos os dias, nós temos que lutar contra ele. Mas nós temos que lutar contra ele só porque nós somos tendenciosos ao orgulho? Não, Jesus Cristo disse que a nossa guerra é contra a carne, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós vamos entender aqui nessa palavra, coloca para mim o significado de humildade. O que é humildade no dicionário? A palavra humildade. Mídia. Humildade. Que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer as suas próprias limitações. Modesto, verdadeiro. Modesto. O verdadeiro sábio é humilde. Que expressa ou reflete deferência ou submissão. Essa segunda parte aqui, ela deixa bem claro isso. Submissão. Submissão a quem? Né? Nós, como cristãos, nós temos que ter submissão a quem? A Deus. Mas a humildade, ela faz com que a gente entenda, e tenha a virtude de conhecer as nossas limitações, quem nós somos. Porque quando o homem ele foi tentado, eu vou chegar nesse ponto agora, já vou falar sobre isso, ele foi tentado a justamente o quê? A não estar satisfeito com a sua posição em Deus e querer mais. E assim foi também o orgulho de Satanás que levou ele à queda, né? Todos nós sabemos que a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda, né? Então, nós podemos saber que toda vez, sempre que houver orgulho, algo vai vir depois, que vai ser a queda. Amém? Então, se o orgulho precede a queda, toda vez que alguém se orgulhar, se elevar, vai haver a queda. Porque a Bíblia também diz que Deus ele abate os soberbos. E o orgulho,
como eu disse, ele nasceu no coração de Satanás, né? Ele foi o exemplo da rebelião contra Deus, do orgulho, dele querer se achegar a Deus, né? Ser maior do que Deus, e fez com que ele caísse, né? Com que ele fosse expulso. E a nossa posição como cristãos é meio que estar no meio dessa guerra. Nós estamos no meio da guerra de Deus, né, contra o orgulho de Satanás, contra a rebelião, né, que levou milhares de pessoas, milhares de anjos junto com ele, conforme a gente vê na história bíblica. E tudo isso fez com que houvesse esse embate com o ser humano no meio, podendo ter uma escolha, vamos assim dizer, tendo uma opção de escolher entre esse mal e escolher entre seguir a Deus. Então a gente pode dizer que tem um termo que eu esqueci agora qual que é, não é antítese, é uma coisa que é contrária à outra. Esqueci o nome desse termo agora, pastor. O orgulho e a humildade é como se fossem uma coisa contrária à outra, mas é a mesma coisa, só que o extremo de um e o extremo de outro, né? A humildade, os opostos, mas tem uma outra palavra, que eu não estou conseguindo lembrar. Os opostos, os exatos opostos, a humildade e o orgulho. Lá em 1 Pedro 5, eu queria que você mudasse também a versão, porque a versão que eu pedi para mostrar a humildade era um pouco mais complicada. 1 Pedro pode ser a Almeida Revista Corrigida, atualizada? Acho que pode ser qualquer uma das outras Almeidas, só não a RA, Revista Atualizada. Oi? 1 Pedro, versículo 8. 5, versículo 8, perdão. Diz assim: sede vós sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Isso testifica do que eu acabei de falar com vocês, que é uma guerra, né, pela nossa submissão, pela nossa entrega a Deus, e quando a gente não se submete a Deus, não tem como amar a Deus e a Mamon, não tem como amar as duas coisas ao mesmo tempo, ou a gente vai agradar um, ou vai agradar o outro. Então, quando a gente tem a raiz do orgulho no nosso coração, a gente está agradando ao mal e não agradando a Deus. Em Gênesis também, pode abrir lá o capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Todos conhecem essa passagem, né? É uma das mais faladas até nas escolas bíblicas, né, infantil. Ora, a serpente... 3 do 1 ao 5, isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, essa parte aqui, é muito importante, essa parte que está no texto bíblico impresso. E sereis como Deus. A raiz do orgulho, a raiz da soberba, foi implantada no coração do homem. E o que é orgulho? Lá no dicionário, o que diz o que é orgulho? A palavra orgulho, hoje em dia, ela tem mais um significado de estou orgulhoso de você, me sinto orgulhoso de você ser. Então, ela perdeu um pouco esse significado que seria altivez e soberba, o verdadeiro significado do orgulho que a gente está falando aqui. Então, altivez, né? Qualidade de altivo, altura, elevação, sentimento de dignidade, brio, nobreza, atitude de arrogância, soberba, intolerância. Aí, dentro de soberba, vemos lá,
sobranceria, eu não sei se esse termo saiu errado ou se é isso mesmo, de algo em relação a outra coisa em um plano mais baixo, elevação, sobrançaria. A soberba de Acrópolis sobre Atenas. Segundo significado, sentimento de altivez, sobranceria, orgulho, a soberba de saber-se nobre de nascimento. Então aqui nós vemos o significado, a raiz do significado do orgulho que a gente está falando aqui, da pessoa se sentir superior aos outros. E nesse sentido, ela meio que criar um sentido de separação. Eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é o orgulho que a gente está falando. O orgulho que Satanás almejou, né? O orgulho que Satanás caiu porque ele queria essa altivez, ele queria ser o melhor, ele queria ser o maior, né? Hoje, se a gente fosse pensar dessa forma também que eu falei, de forma lúdica, o orgulho ele é uma doença, né? Que ele se entranha, né, na pessoa que se deixa levar por esse desejo. E a vacina desse orgulho é a humildade. Se eu fosse dizer para vocês alguns exemplos de orgulho, igual esses que eu falei aqui para vocês, nós estamos vivendo um período muito complicado nesse sentido. Que hoje a gente liga as redes sociais, a gente vê as pessoas, elas estão muito orgulhosas. Elas estão assim caminhando num hedoísmo. Vocês todos sabem o que é hedoísmo? Sabem, não? Hedoísmo? Hedoísmo é a pessoa estarem querendo viver o máximo da vida delas, o melhor, sem se preocupar com mais ninguém. Eu só quero o melhor, tudo que eu puder, da melhor maneira possível, comer sempre o melhor, viajar para os melhores lugares. Esse amor próprio exagerado é o hedoísmo que a gente tem vivido nos dias de hoje. Inclusive, as pessoas elas não são nem trabalhadas na humildade, mas estão constantemente sendo trabalhadas nesse orgulho, nesse egoísmo. Se você vê hoje até frase de redes sociais, de canequinha, eu me amo, ame-se mais, faça mais por você, não sei o que, são sempre coisas assim, essa autoajuda das pessoas, se valorize, esqueça os outros, sabe? Então a gente tem vivido muito isso nos dias de hoje. E isso faz parte desse envolvimento que eu tenho falado para vocês desde o início das minhas pregações, do mundo está sendo conformado culturalmente, midiaticamente, a esse conceito anticristão, antibíblico, de rebelião contra Deus. E o orgulho é o principal deles, se a gente fosse dizer assim, né? Se a gente fosse colocar como fruto da carne, um dos frutos da carne. Exemplos de orgulho do que a gente tem vivido hoje em dia. Todo mundo sabe que a gente está na véspera, eu acredito que acho que até no mês de maio. Conferir aqui. Não, é junho, perdão. O mês de junho ele foi instituído oficialmente ao redor do mundo inteiro como o mês do orgulho. Por que mês do orgulho? Porque a gente sabe que o orgulho, hoje, ele é também é uma sentença, uma palavra que significa isso. O fato de você sentir alegria, prazer naquilo que você é. E nesse sentido aqui, é justamente sobre o mundo LGBTQ+, alguma coisa. O mês de junho é o mês do orgulho dessas pessoas. Eles consideram um mês em que eles se valorizam, eles se promovem, né? A própria palavra de Deus diz isso lá em Romanos, não só praticam tais coisas, mas apoiam quem fazem. Então, eles estão se estimulando os outros a manterem essa prática que é de rebelião contra Deus, que é de desobediência. E tudo isso, a gente sabe que faz parte disso que eu acabei de falar para vocês. O mundo sendo convergido a uma visão de rebelião contra Deus. Então, o mês do orgulho, a própria palavra já disse, eu não preciso dizer nada. Então, assim, está às caras, né? As pessoas elas estão pecando, estão se perdendo por falta de conhecimento. Imagina você ver cristãos que se dizem cristãos dizendo que apoiam essa causa. Gente,
Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A pessoa, ou ela não se converteu, ou ela realmente está muito confusa, muito tribulada. O orgulho e a rebelião, né? Eles são como uma coisa que andam de mãos dadas, né? Porque a rebelião contra Deus, ele é justamente esse orgulho que cria a rebelião contra Deus. Porque você não quer se sujeitar mais à vontade de Deus, você não quer estar obediente a Ele, aceitando o tempo dele, a forma dele, você quer começar a fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, com as suas forças. Isso tudo vai gerando esse orgulho, essa revolta. Eu tenho um outro caso também, eu falei do mês de orgulho, mas eu tenho o caso também da esquerda. A esquerda, politicamente falando, ela é um movimento. Eu até falo para as pessoas, gente, só o nome também, esquerda, quando a gente vê na Bíblia, pode não ter ligação, mas para mim, quando a gente vê na Bíblia Deus falando, vou separar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, as pessoas se intitularem com orgulho, esquerda, para mim ela já está também, sabe, se perdendo nesse pensamento. Então, o que é o pensamento raiz de esquerda? A rebelião. O pensamento de esquerda é um pensamento de revolta contra o proletariado, dos negros contra os brancos, dos LGBTs contra os cristãos. É revolta. Revolta. É o tempo todo movimentando revolta. Então, quando eu tenho um caso de uma pessoa conhecida minha, que obviamente eu não vou falar o nome, e é lá do Rio, ninguém aqui conhece também, um caso, nem sou mais conhecido da pessoa, mas a gente ficou sabendo na região. E essa pessoa ela é conhecida por ser de esquerda. Independente de, gente, PT, PSOL, não sei o quê, eu estou falando de uma mentalidade, uma posição, né, de conduta, né? Ela é de esquerda, de raiz, ela protege muito isso, ela fala disso com uma força, com afim que você vê que a pessoa ela até se altera para defender isso, que muitas vezes nem traz nenhum benefício para a vida dela, não acrescenta em nada a ela. E um tempo atrás, a filha dela desapareceu e ninguém sabia onde ela estava. A filha dela com, acho que 12 anos de idade, uma coisa assim. E depois de um tempo ficaram sabendo que a filha dela tinha subido para o morro e estava com traficantes, com pessoas de coisas assim horríveis mesmo, sabe? E estava lá perdida, só Deus sabe fazendo o quê. Ela ficou dias desaparecida com isso. E quando apareceu, eu sei que a cidade toda ficou sabendo, foi aquela coisa, né, complicada, porque é uma menina tão nova, né, adolescente, coisa e tal. E eu estava pensando nesse caso esses dias, eu falei assim, meu Deus, olha o que ela já estava plantando na filha dela, sem ela saber. Porque toda essa rebelião, por mais que não seja assim, eu sou revoltado, está ali, está impresso, mesmo que sutilmente, essa revolta, essa rebeldia. Eu lembro da série que há um tempo atrás passava na televisão chamada Rebelde. Vocês lembram desse nome, dessa série? O nome Rebelde. Cara, quando começou a passar na Record, financiada, né, pelo povo de Deus, eu fiquei tão irritado com isso. Olha, quem ficou revoltado foi eu com isso, porque, gente, inacreditável você pensar que uma coisa que se chama rebelde, que o nome rebelião é como pecado de feitiçaria na Bíblia, estava ali sendo produzida dentro de uma TV, né, que é financiada por uma igreja. E essa menina foi exatamente isso. Ela foi moldada pela mãe dela, ainda que de forma sutil, porque obviamente que a mãe não queria que ela seguisse por esse caminho, a ser rebelde. Porque se a mãe é rebelde contra as instituições, contra a polícia, contra políticos, contra lideranças religiosas, seja o que for, se ela tiver essa rebelião no coração, ela está transparecendo isso, está ensinando isso para os seus filhos. Então, a filha dela foi só um fruto. Quando a gente vê na Bíblia dizendo, pelos frutos vocês verão a árvore, a filha dela foi fruto dessa rebelião dela. Sabemos que a filha dela pode também se converter, pode seguir num novo caminho, mas nesse exemplo a gente vê... Muito obrigado. Nesse exemplo a gente vê que nós conseguimos ver que ela foi um fruto dessa rebelião no coração da mãe dela.
E outro exemplo também que eu poderia dar de orgulho também, né, que o ser humano muitas vezes tem, né, é daquilo que nós somos, daquilo que nós construímos. Porque quando Deus pede para a gente abrir mão, como foi o caso do jovem rico, e ele não conseguiu fazer isso, muitas vezes nós temos uma carga de coisas que a gente construiu que a gente não quer abrir mão daquilo. E no caso do jovem rico, a gente não conhece mais profundamente, mas ele tinha riquezas. E essas riquezas provavelmente orgulhavam ele. Ele tinha orgulho daquilo tudo que ele tinha, do status, da nobreza. E Jesus falou assim: dê tudo para os pobres e me siga. Abra mão de tudo e comece a me seguir como uma pessoa simples. Ele não conseguiu fazer isso. Por isso que Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quando nós... Eu costumo falar isso, estava falando com a Mônica esses dias. Quando nós temos muito a perder nessa terra, é muito mais difícil para a gente se entregar para Deus do que quando a gente já não tem mais nada a perder. Nada a perder, entre aspas. Porque muitas vezes a gente tem coisas, mas a gente não considera aquilo algo que nos prenda, algo que nos faça querer nos faça querer abrir mão do reino de Deus para manter essas coisas, do que abrir mão dessas coisas para se manter no reino de Deus. Um exemplo, por exemplo, o povo judeu, quando eles foram libertos do Egito, eles deixaram para trás a civilização. Eles levaram as coisas que eles tinham, mas eles deixaram para trás uma cidade que eles ajudaram a construir. Eles ajudaram a construir o Egito. A gente não tem noção de como eram os impérios naquela época especificamente, porque tudo que foi construído ali, que tem até hoje, as pirâmides e tal, foram de muito tempo, mas a gente não sabe, naquele trecho ali que eles ficaram escravos, a quantidade de coisas que eles construíram deve ter sido monumental. Eles construíram um império. Só que é válido você ter todas essas coisas, você ter construído impérios, você ter coisas maravilhosas, né? Se você é um escravo? Vale a pena? Então, quando Jesus Cristo chamou aquele homem rico, ele falou assim: eu quero que você seja livre, porque quando você abrir mão disso tudo, você não vai ser mais escravo delas. Porque essas coisas aqui nessa vida, elas escravizam a gente. Elas nos fazem prender. E isso tudo tem a ver com esse orgulho. Um orgulho que faz a gente achar que que essas coisas são muito importantes, porque se eu abrir mão, eu perco aquilo tudo que eu construí, o meu esforço, a minha, isso, eu, o meu. E tudo isso faz parte desse orgulho. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Quando nós pensamos nesse caso dos judeus, o que aconteceu com eles? Eles saíram do Egito, foram libertos, mas a mente deles ainda estava lá no Egito. Eles ficavam o tempo todo falando: lá pelo menos a gente tinha isso, lá pelo menos a gente tinha aquilo. Ou seja, Deus tinha trazido eles para uma liberdade, mas eles ainda estavam com a mente presas ao Egito. Assim como a mulher de Jó, que virou para trás para olhar a cidade, que estava ficando para trás, e virou uma estátua de sal. Então, a gente vê que existe uma necessidade nossa para entrar no reino de Deus, que eu não digo nem que a gente tem que vender tudo, que a gente tem que sair fazendo coisas loucamente, mas que a gente tem que estar disposto. A gente tem que colocar no nosso coração, em Deus: Senhor, se eu tiver que abrir mão de tudo, eis-me aqui, sabe? Faz a tua obra em mim. Que eu não considere tudo isso como uma prisão, porque o mundo muda o tempo todo. Começa a guerra, igual está começando na Ucrânia, as pessoas perdem as coisas de uma forma ou de outra. Então, assim, você prefere que seja arrancado de você ou que você já esteja disposto no coração a abrir mão se for necessário? Então, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente tenha esse desapego, essa liberdade. Que o orgulho, né, às vezes não deixa a gente alcançar. Aí eu falo com vocês, quando Satanás, né, entrou em embate com Deus, quando várias vezes na história da Bíblia as pessoas entraram em embate com Deus, até na história de Jó. Tudo bem, Jó estava passando por uma situação drástica, né, muito drástica, e ali ele questionou a Deus. Falou: por que, Deus?
eu estou passando por isso. Aí eu digo uma coisa para vocês. Será que nós podemos sondar a mente daquele que criou as ondas sonoras que vocês conseguem me ouvir agora nesse momento? Esses detalhes que o ser humano, que por mais que se esforce o máximo durante a vida toda, ele nunca vai conseguir realizar. Igual uma historinha antiga que é contada de uma pessoa que chegou para Deus e falou assim: Deus, agora a gente não precisa mais de você. A gente já criou tudo igual ao seu. A gente conseguiu criar plantas em laboratório, a gente conseguiu criar animais, e a gente agora, nosso exemplo definitivo de que a gente não precisa mais de você é isso. Nós criamos um homem igualzinho a nós, o homem perfeito. E é isso que está caminhando. A gente está vendo androides, coisas desse tipo. Parece que o ser humano está querendo mostrar uma rebelião, uma independência de Deus, vamos assim dizer. A resposta de Deus foi a seguinte: ok, vocês criaram um homem. Agora, eu quero que vocês criem tudo isso que vocês falaram agora, os animais, isso aqui, com o próprio barro de vocês, com a própria matéria de vocês. Cria a matéria, cria as células. Aí você vem conversar comigo. Porque o ser humano, gente, por mais que a gente se esforce, a gente só consegue transformar o que existe aqui. A gente pega a terra, pega barro, pega ferro, pega as coisas e transforma. A gente não consegue criar nada. E Deus, Ele criou tudo. Então, esse poder é dele, e somente dele. Nós somos criação dele. Por que ter uma resistência contra o Senhor nesse sentido? Por que ter como é que se fala? Resistência mesmo, a palavra é essa. Porque resistir à vontade de Deus, resistir aos planos dele para nós. A Bíblia também diz que as nossas vestes de justiça, eles são como trapos de imundícia. Porque toda vez que a gente acha que a gente está fazendo algo da forma correta, que tem que ser desse jeito, porque esse é o justo, aquilo é o justo, né? Nós não temos a mínima ideia do que é de fato. Porque só Deus tem a visão ampla de todas as coisas. Só Ele conhece todas as coisas. Então nós nos sujeitarmos a Ele é a escolha mais sábia, é a escolha mais inteligente que a gente pode ter. Eu falei também que o orgulho, ele anda de mãos dadas com a... Foi com o quê, gente? Como é que a minha cabeça esqueceu? Não foi com a altivez. A altivez eu falei ali, mas foi outra coisa, com a rebelião. Que o orgulho, ele anda de mãos dadas com a rebelião. E a humildade, ela anda de mãos dadas com o perdão. A gente falou sobre isso recentemente, né, pastor? O senhor falou, acho que no culto passado, e eu também já tinha falado um pouco sobre perdão em outra pregação. A humildade, ela anda de mãos dadas com o perdão, por quê? Por quê? Como eu falei, Deus, ele sempre vai ter uma visão muito mais ampla das coisas do que nós. Quando nós achamos que estamos fazendo a coisa da forma correta, nós não temos ideia das repercussões, do alcance que as coisas estão tendo, se realmente é certo ou não. Deus, ele tem uma visão extremamente ampla de tudo. Então, ele sabe o que vai ser justo, o que vai ser injusto, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Ele sabe. E ele nos chama para essa confiança. Da gente se entregar a ele, saber que o Espírito Santo vai estar mudando o nosso coração, vai estar nos guiando para esses caminhos perfeitos que ele tem para a gente. Então, como eu falei, o perdão, ele faz parte exatamente desse sentido, do sentido de você abrir mão do direito de fazer justiça com a sua própria mão. Porque quando a gente entende que o próprio Jesus Cristo, quando estava sendo pregado na cruz pelos homens, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus, gente, o Filho de Deus, aquele que era maior do que todos, aquele que estava acima de todos os reis dessa terra, qualquer rei, veio até a terra, se despiu da sua glória. A gente vai ler esse versículo também. Ele não teve onde deitar a sua cabeça, lavou os pés dos discípulos. E nós podemos achar que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo pelo outro porque ele me humilhou, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Nós não temos esse perdão, nós não temos essa entrega bíblica que diz lá: pague o mal com o bem, ore pelos seus inimigos.
ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Tudo isso faz parte dessa humildade. Humildade. Porque é isso, é abrir mão do sentido de achar que tem que ser da sua forma, da sua justiça, do seu modo. O orgulho está muito vinculado a isso também, ao senso de justiça muito alto, de você achar que isso é correto, aquilo é correto, Deus sabe o que é correto. Abra mão e deixe a justiça na mão do Senhor. Como eu disse também, se nós formos resistentes à vontade de Deus, o que acontece com a gente? O que aconteceu com o povo hebreu no deserto. A gente fica andando em círculos, até que a gente entenda ou até que a gente seja abatido. Um exemplo de obediência a Deus é muito legal, que esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou para mim isso. Adolf Gunnar Wingren, que foi o fundador das Assembleias de Deus, ele, na véspera dele vir para o Brasil, começar as missões aqui no Brasil, ele estava planejando, fazendo planos, né? Você imagina os planos já, orçamento, levantando orçamento, fazendo todo um planejamento para fazer missões na África. Os planos deram errado, não deram certo. Uma pessoa que questiona, poderia falar, meu Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo isso, fazendo aquilo, como é que não dá certo? Como é que não sei o quê, sabe? A rebelião. Mas, logo em seguida, apareceu a oportunidade de ele vir para o Brasil. E ele fundou a Assembleia de Deus. O restante é história, vocês sabem como que aconteceu o restante, né? A Assembleia de Deus está aí. O exemplo da missão que esse homem começou por simplesmente ter aceitado a vontade de Deus de seguir um outro caminho. Imagina se ele fosse resistente, se ele, mas não é possível isso e aquilo, criasse formas mirabolantes, né, de fazer. Deus sabia que ele era a pessoa também que iria seguir esse caminho, né? Então ele foi usado por Deus justamente por causa da sujeição dele também. Eu creio que Deus faz as coisas dessa forma, mas isso é uma visão própria, tá? Não é porque, como as pessoas costumam falar, tem uma palavrinha disso, né? Que Deus ele não chama os preparados, ele prepara os chamados. Mas eu acredito que não é porque ele se esforçou que ele fez a obra. Foi porque Deus viu no coração dele essa entrega que colocou essa obra no coração dele. Porque quando a gente tem essa predisposição, ele vai colocar no nosso coração a obra, seja ela qual for. A gente não vai precisar ficar se esforçando para poder descobrir como que vai ser a forma, não sei o que. Você vê, imagina o planejamento que ele fez lá para a África, o que tinha, não deu em nada. Tem caminhos que para o homem são bons, eu falo isso também todas as vezes aqui nas minhas pregações, mas no final são caminhos de morte. Então ali Deus tinha um plano melhor para ele, um plano grandioso. E ele seguiu o caminho do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, porque eu falei agora bastante sobre o orgulho, né? E agora eu quero falar um pouco mais sobre a humildade, sobre como a Bíblia trata a humildade para o cristão, né? Vamos abrir em Filipenses 2, a partir do versículo 3 até o 11. Filipenses 2, a partir do 3 até o 11. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque se já não vive mais você, Cristo vive em você, essas pisaduras que a gente vai seguir, é esse caminho que a gente vai seguir. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediência até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É linda essas palavras, nós vemos essas palavras, ouvimos elas por muitos e muitos anos, quando nós somos cristãos por mais tempo, mas às vezes nós não prestamos atenção nesse detalhe. Humilhou-se a si mesmo. Jesus ele veio cheio, ele estava cheio de poder e glória, mas ele se despiu de tudo isso para cumprir uma missão por nós, para que nós pudéssemos, por meio dele, alcançar a graça superior de Deus. Então, quando nós pensamos na doença do orgulho, da soberba, da altivez, nós temos a vacina, que é a imagem de Jesus Cristo para nós. Jesus, ele não só, como eu falei alguma vez aqui também numa pregação, Jesus ele não veio só para dar palavras, ele veio para ser aquilo que ele estava pregando. E isso é o que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer. Os próprios fariseus, eu creio que eles tinham tanta revolta com Jesus Cristo porque eles não conseguiam viver aquilo que eles mesmos pregavam. É o famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Você vê que Jesus várias vezes entrou em debate com eles sobre não faça como os fariseus, que dão esmolas, eu acho que a gente vai ler essa palavra também, que dão esmola publicamente, que oram diante dos outros. Isso tudo tem a ver com orgulho. Eles estavam, sutilmente, eles foram tentados a querer essas posições. E Jesus Cristo veio o quê? Como servo. Veio como para almoçar com pecadores, com publicanos, cobradores de impostos, pessoas que eram cuspidas, eram rejeitadas, doentes, leprosos, os samaritanos. Jesus esteve com essas pessoas para mostrar que a graça de Deus, por meio dele, veio para juntar todos. Já não existia mais separação, já não existia mais. E é aquela história, vinde como vocês estão e vede como andais. Venha, não importa a posição que a pessoa está, a pessoa nunca ia alcançar como é que se fala? Não queria alcançar não a salvação, essas palavras de vida eterna, se elas continuassem sendo rejeitadas, até hoje, seja com o que for. Não que o pecado ele deva ser aceitado, mas o pecador, ele precisa ser aceito, ele precisa ser trazido para perto para que ele seja constrangido, transformado, né? A nossa missão é justamente isso, a gente ir até os pecadores, ou que eles venham até nós aqui, como a gente tem a congregação aberta, e vejam o nosso testemunho em nós, a verdade que Cristo nos deixou. 2000 anos depois, nós sermos exemplos de Cristo aqui na Terra. Como ele disse, vocês farão coisas muito maiores do que eu fiz. A gente tem aí 2000 anos de história. Só o próprio Gunnar Wingren, fundando a Assembleia de Deus, deve ter alcançado muito mais pessoas que Jesus, andando no deserto lá do Oriente Médio. Então vocês imaginam, ele deixou esse legado para nós continuarmos. E muitas vezes a gente quer, ficar preocupado com muitas outras coisas, quando a gente tem esse legado, que é o mais importante de todos. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o 4, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, que não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita está fazendo, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente.
Os fariseus, eles estavam se recompensando pelo que eles estavam fazendo. Ou seja, eles estavam fazendo aquilo para eles mesmos. As esmolas, as orações, eles estavam fazendo para o louvor deles mesmos. E Jesus estava dizendo, faça para louvor de Deus, para a glória de Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Não existe trabalho em Deus feito em vão, amados. Como a palavra também diz, a palavra de Deus não volta vazia. Então, tudo que a gente faz na obra do Senhor está juntando um peso de glória, um peso de recompensa, um peso de bênçãos que a gente não pode nem imaginar. A gente não pode imaginar e nem pode saber justamente para a gente não se ensoberbecer. Exatamente nesse sentido que eu falei agora para vocês. É secreto, mas quando chegar o momento, o Senhor vai nos recompensar. Não existe obra feita em vão para o Senhor. Como eu falei dessa geração, ela gosta muito, no início, né? Geração egoísta. Ela gosta muito de mostrar também quando faz coisas para ganhar likes, para ganhar curtidas, né? Então eles fazem vídeos mostrando que está fazendo bem para alguém. É a trombeta dos fariseus naquela época. É isso hoje. Você estar dizendo para as pessoas porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu sou. Eu costumo dizer que a pessoa que diz que é humilde, porque eu sou muito humilde, ela já está sendo orgulhosa. Ela já perdeu a humildade somente nessa fala. Porque como que você vai dizer aquilo que você é se você não tem a visão ampla que Deus tem? Só Deus pode dizer se você é humilde ou não. Então, o que você tem que fazer é fazer. Não fique buscando o louvor dos homens, não fique buscando a glória dos homens. Faça a obra de Deus, porque Ele está em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. Já finalizando, vamos ler mais 3 trechinhos bíblicos. Lá em Lucas 22, 22 e 24. Deixa eu ver se esse é ou se eu pulo para o próximo. Tá. Olha só que parte interessante essa também. Palavras de Jesus, né? Eu estou lendo palavras de Jesus para vocês. Tanto Mateus como agora em Lucas. Do 22 até o 24 até o 38. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não serei vós assim, antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor, Simão, não é até o 38 não, é só até aquele outro lá, o último. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus disse para nós, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Porque nesse mundo, onde jaz o maligno, que está sujeito à vaidade, esse mundo onde existem as tentações desse século, nós temos que viver num mundo invertido. Porque quando nós temos honra, temos glória, temos grandeza aqui nessa terra, nós estamos tendo honra, glória e grandeza do quê? Se nesse mundo jaz o maligno e ele está sujeito à vaidade. Então nós, aqui, como Jesus Cristo, nós temos que estar em humildade, dispostos, a palavra de Deus também diz em um trecho, estejam dispostos a se colocar em posições inferiores. Porque muitas vezes a pessoa que você vai pregar, que você tem que pregar, é uma pessoa que está totalmente fora do seu círculo, de pessoas, às vezes, de classe média, de uma igreja, de um trabalho. Às vezes é uma pessoa que você está caminhando na rua e você passou do lado dela. Então a gente tem que estar disposto e disponível. Nós temos que ter isso no nosso coração. E Jesus Cristo falou, aquele
qual é o mais importante? Aquele que está na mesa ou aquele que está servindo? E ele disse, eu estou aqui como aquele que está servindo. Mesmo nós sabendo que ele estava acima de qualquer rei, de qualquer principado, qualquer potestade, qualquer autoridade dessa terra, ele veio e se colocou como servo. Ele estava disposto, disponível e se entregando pela obra de Deus naquele momento. Lá em 1 Pedro 5, a gente leu no início a 1 Pedro 5,8, que diz que Satanás está como um leão ao derredor, né? Buscando quem possa tragar com o desejo do orgulho, da ganância. Não é o 8 não, é a partir do 1 até o 9 agora. A gente vai pular o 8 dentro da leitura. Os presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O apóstolo aqui estava dizendo que as mesmas aflições que nós passamos, aqueles que são servos de Cristo estão passando ao redor de todo mundo. Porque esses são os sinais que nós carregamos. Os sinais da nossa entrega, da nossa sujeição. Mas por mais que esse momento de aflição, ele seja doloroso, ele seja difícil, a gente tenha que se humilhar, que a gente tenha que se sujeitar, que a gente tenha que aceitar, dar o outro lado do rosto, fazer todas essas coisas. Se alguém roubar sua capa, deu também o manto. Por mais que a gente faça essas coisas, é o que a palavra de Deus diz. Quando o sumo sacerdote, quando Jesus Cristo aparecer, nós receberemos junto com ele todo o peso de glória. Porque agora nós estamos no mundo invertido. Eu li isso hoje numa palavrinha, eu achei muito legal. A gente está no mundo invertido. É o mundo dos contrário à mensagem de Deus. Então aqui nesse mundo nós não podemos ter honra, não podemos ter glória, porque é um mundo que é contrário a Deus. Não tem como. As pessoas, elas não vão valorizar isso, elas não vão querer o mundo, né? Os poderes, a mídia, quem tem voz, quem está na televisão, eles não vão valorizar o que nós temos, o que nós somos. O nosso trabalho ele é silencioso, mas ele é extremamente importante, é extremamente poderoso em Deus para agir nos quatro cantos dessa terra. E a última palavra que eu vou ler está lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 6 e 7. Tiago 4, 6 e 7. Antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Como eu falei, como também está na outra palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso. Se nós, primeiro de tudo, nós nos sujeitamos a Deus, né, que é um dos fatores que destroem a raiz do orgulho, destroem a raiz da altivez, porque quando nós temos qualquer raiz disso no nosso coração, Deus, quando nós nos sujeitamos a Ele, Ele trabalha no nosso coração para que nós alcancemos a imagem de Cristo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, as tentações que ele lança, e então ele fugirá de vós. Amém, irmãos?
Glorificado seja Deus. Que nós possamos, porque como a palavra diz, a palavra é uma espada de dois gumes, a mesma forma que ela vai para o outro, ela também corta para a gente. E nós aprendemos todos os dias, porque nós estamos buscando essa imagem de Cristo, estamos buscando essa, como a palavra diz, e eu também já falei, poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E vocês sabem, hoje, conforme eu tenho falado para vocês, na última pregação, eu creio que foi Quem é Jesus, né? Que eu falei sobre as características de Jesus Cristo. Quando nós buscamos essa imagem, buscamos esse exemplo de Cristo em nós, podemos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos.